Bem, eu vi aí que vocês têm avançado bastante na questão da robótica, colocando Rosário no pódio, em lugar de destaque. O que é que pode se esperar de 2026? Boa tarde, Leonel. Assim, nosso planejamento, a gente já, em 2025, a gente viu a realidade da rede, viu as fragilidades. E na parte de robótica, a gente vai ter uma grande ampliação. Hoje nós temos 2 salas de robótica, do Benedito Leite e do Januário Carvalho, e a gente vai ampliar para 7 salas de robótica agora em 2026. 7 salas de robótica. Então a gente vai ampliar a oferta, a gente vai ter as escolas em tempo integral, que a gente vai conversar daqui a pouco, que terão salas de robótica, e a gente vai ampliar também para os outros centros. A gente vai ter a sala de robótica lá na escola Ruth Tavares, a sala de robótica na escola Macau, a sala de robótica na escola Silo Aquino, na escola Brilho do Sol, na escola Santa Fé lá em Pirangi. Então a gente vai estar atendendo uma grande quantidade de alunos com a nossa sala de robótica. Além disso, né, a gente vai estar trabalhando na questão da inclusão digital. Hoje o MEC, com a BNCC Digital, ele nos cobra muito isso. E nós recebemos a nossa rede de ensino sem nenhum laboratório de informática. Então é uma coisa assim que não tem cabimento, um município... Deixa eu ver se eu entendi. Não tinha nenhum laboratório de informática? Nenhum laboratório de informática. Sério? As escolas de Rosário não tem nenhum laboratório de informática. E aí a gente fez nosso planejamento, a gente chegou, diagnosticou essa situação, e hoje nós vamos ainda no mês de janeiro, o nosso prefeito Jonas Magno vai estar entregando um laboratório que atenderá mais de 1.000 alunos. O laboratório já está pronto para ser entregue para a comunidade, para ser entregue para o município de Rosário, fica ali próximo ao Cerejão, as pessoas já podem passar lá, já tem uma placa, Centro de Atividade Complementar, e esse centro ele atenderá mais de 1.000 alunos, beneficiando mais de 1.000 alunos com a inclusão digital, que a gente sabe que é algo que é cobrado. O mundo moderno hoje, ele cobra que o aluno... Está em alta isso. Está em alta. E o município de Rosário estava para trás. Então a gente fez nosso planejamento justamente para isso, para garantir esse direito. E as escolas também, a gente vai levando gradativamente também os laboratórios para as escolas, porque a gente sabe da importância que às vezes o professor ele quer trabalhar algumas situações em sala de aula e não tem o equipamento, não tem o retorno. E aí o ensino fica estagnado. Aí entra essa questão da inclusão digital. Exatamente, da inclusão digital. Ainda, às vezes o aluno não tem. E a inclusão, às vezes a gente pensa, o aluno ele tem a habilidade, por exemplo, de mexer no celular, que às vezes, todo mundo tem um celular. Só que acaba que, por exemplo, quando ele vai para uma entrevista de emprego, quando chegar mais adiante, às vezes o material de trabalho que ele vai ter não vai ser o celular, às vezes é um computador. E o aluno não sabe ligar, às vezes, no computador. A gente sabe que isso é uma realidade. Isso. Por quê? Porque os pais às vezes não têm condição de ter um computador. Mas aí vem o poder público, né, como garantidor desse direito do aluno. Muito bem, então é isso aí, pessoal. Já é uma novidade logo no começo da entrevista de hoje, já trazendo uma novidade importantíssima para a educação do município de Rosário. Mas, na verdade, eu convidei vocês para estarem aqui porque eu tenho ouvido muitas polêmicas, muitas conversas, muitas desinformações em relação às escolas de tempo integral, dona Lúcia. E aí, para muita gente ainda está um assunto indigesto, para muitas pessoas que ainda não entenderam, eu imagino assim, que ainda não entenderam o que é uma escola de tempo integral, mas vocês têm enfrentado, claro, isso de forma muito madura, muito competente, e eu creio que quando as pessoas entenderem o que está acontecendo no município de Rosário, elas irão ver que realmente o que a gestão quer é que Rosário tenha garantia de futuro educacional. Boa tarde, Leonel. Agradecer a você, a TV Moderna, por esse convite, por estarmos hoje aqui apresentando um pequeno balanço do que foi o ano de 2025 para todos nós. Foi um ano de muitos desafios. E nós, em momento algum, nós deixamos de acreditar que a gente poderia, sim, estar fazendo um trabalho que a gente pudesse alcançar resultados futuros. Nós não vamos, de forma alguma, dizer que os resultados vão vir de imediato. Mas a gente começou no nosso planejamento de 2025 valorizando o profissional de educação. Eu tenho a certeza que as nossas formações, a nossa coordenação de formação, que é uma coisa inédita em nosso município, os professores receberem formação,
o ano inteiro, mais de 3.000 horas de formação dadas a todos os professores em diversas áreas de ensino. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a infraestrutura. Você sabe, Leonel, da situação em que recebemos as nossas escolas. Tem muita coisa ainda por ser feita, mas nós paramos para consertar de imediato o que precisava para poder funcionar nossas escolas, ampliamos escolas, fizemos toda a infraestrutura de telhados, trocamos equipamentos, compramos muitos materiais para as escolas, equipamos as escolas para que elas funcionassem de uma forma mais digna e mais necessária. Nós, além da aquisição de materiais, a gente trouxe para as nossas escolas uma merenda de qualidade, porque hoje nós temos dos 5 dias de aula, 4 dias onde a merenda é servida num prato de comida, é um prato de comida. Para os alunos de manhã é como se fosse um almoço. Isso. E para os alunos da tarde é como se fosse o jantar, que eles já fossem jantados para casa. Então, assim, para a gente é uma satisfação muito grande. Nós acabamos com o suco e bolacha, porque a gente vê por aí que, sabe, recebemos as crianças comendo suco com bolacha, creme crack. E o prefeito, de imediato, aboliu do lanche isso. Então, para a gente foi um grande ganho. Agora, quando a gente fala de inovação, de trazer coisas novas, de um replanejamento, e aí nós passamos a planejar o ano de 2026, Leonel. Eu acho que para esse ano de 2026, primeiro, nós recebemos o ano de 2025 sem nenhuma escola de tempo integral. Isso é uma realidade. Eu quero dizer para o povo de Rosário que nós precisamos começar a pensar o nosso município como um município que daqui a alguns anos terá muitas escolas de tempo integral. Nós temos que cumprir. Está nas leis e determina que tenhamos. Nós colocamos a primeira creche de tempo integral em 2025. E agora não vai ser diferente, são 7 escolas de tempo integral. Nós precisávamos trabalhar a escolaridade do nosso município. As escolas tinham de crianças da creche estudando com crianças do ensino fundamental maior. E as multisseriadas, né? Isso sem falar nas multisseriadas. As multisseriadas, a nossa zona rural ainda tem muitas escolas de tempo com salas multisseriadas. Então, assim, nós precisamos ajustar isso à realidade. Como é que nós vamos pensar em ter resultados se nós temos alunos de creche estudando com alunos de 10 anos de idade? Então, assim, é uma coisa que não nos cabe mais pensar, no século que estamos, a gente não pensar em melhorias. E a escola de tempo integral é a coisa mais importante nesse momento para se estar pensando. Ensino de qualidade, escolas onde os alunos estudarão na idade certa, a série correta e com uma escola de qualidade. Ensino de informática, salas de robótica, ginásios de esporte. Então, gente, eu quero dizer que o nosso planejamento para 2026, além de continuar com as formações de professor, valorizando esse professor, a gente vai continuar, sim, implementando, reconstruindo as nossas escolas, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Muitas escolas necessitando mesmo de uma reconstrução. De um socorro imediato. E vamos ampliando cada vez mais. Hoje nós já podemos passar por muitas escolas e dizer, aquela escola está com a cara do governo Jonas Magno. E queremos, assim, agradecer todo o apoio que temos. Queremos do nosso prefeito, todo o apoio que temos do nosso prefeito Jonas Magno. Sem ele, nós com certeza não estaríamos tendo tantos progressos como estamos tendo. E pedir para a população, tenha um pouco de paciência. Toda mudança, ela choca, ela intimida, ela deixa as pessoas assim, pensativas, assustadas, Leonel. Mas eu tenho a certeza que quando tudo tiver no seu lugar, na plenitude do funcionamento, quando nós começarmos a ver os resultados, que pra gente, a gente trabalha só pensando nos resultados.
Então, quando a gente começar a ver os resultados, a gente vai saber. Esse pessoal aí não deu... Não jogou fora. Não deu murro em ponta de Não faca. deu murro em ponta de faca. Nós acertamos. E é isso que nós estamos querendo fazer. Acertar, inovar e reconstruir a nossa cidade. Olha, a secretária, pessoal, trouxe aqui um detalhe muito importante das escolas de tempo integral, que muita gente, eu já disse, vou repetir, muita gente não está entendendo. Não estão entendendo. Veja só, olha esse detalhe. Você aí que é de um povoado, que tem uma escola, você vai ver que nós estamos aqui te mostrando aquilo que é correto. Você percebe que seu filho estuda com alunos de outras séries? Você percebe isso aí lá no seu povoado? Você percebe que seu filho de 5 anos estuda na mesma sala que um aluno de 10 anos de idade? Tu já percebeu isso aí no seu povoado? Ou não? Já, não já? Pois é, isso dá qualidade no aprendizado? Não dá. Porque o professor ele tem que se virar nos 30 para aplicar uma educação, um ensino que seja homogêneo para todas as faixas etárias. Um estudo uniforme, não é possível isso ter eficiência, gente. Não é possível. Tu gostaria que continuasse dessa forma? O teu filho, em meio a uma turma onde tem menino de 6 anos, menino de 10 anos, outros de 8, 9, 7 anos, e o mesmo professor, a mesma professora, a mesma sala. É por isso que a secretária está dizendo aqui agora para a gente que essas escolas de tempo integral devem superar esta demanda, colocar cada faixa etária na sua sala exclusiva, com seu professor, com o ensino voltado para aquela idade. É isso que muita gente não está entendendo ainda. Que, na verdade, o ensino é para ter mais eficiência de acordo com a faixa etária de cada aluno. Professora Requelina, mas como a professora Lúcia disse, é um momento de transição muito complicada, muito difícil, que vocês têm que lidar com essa demanda muito forte, com essa reclamação. De um lado temos escolas de tempo integral e de outro lado, principalmente a oposição ao governo municipal usa a expressão fechamento de escolas. O que tratar sobre isso? Pois é, boa tarde aos pais, às mães, aos alunos de Rosário, todos os moradores, né, sociedade rosariense. E assim, Leonel, quando nós assumimos a gestão da educação, essa equipe aqui que está aqui hoje, nós foi uma determinação do prefeito Jonas Magno, né, que nós olhássemos para a educação de forma especial, porque com carinho, principalmente com crianças, com jovens. E nós sabemos que nós pegamos uma educação, e todo mundo sabe, isso é notório para todos os moradores de Rosário, como a educação se encontrava, com grandes desafios. Nós pegamos uma educação desestruturada, nós pegamos uma educação com salas multisseriadas, né? Enfim, com infraestrutura inadequadas. Então, assim, foi uma determinação do nosso prefeito e nós abraçamos essa responsabilidade. Então, hoje, nós fazemos educação com planejamento, tá? E, assim, eu não me espanto quando a sociedade, ela estranha essas mudanças. Porque, Leonel, é bom que se diga, foi negada à sociedade o direito de uma educação de qualidade. E o que o nosso prefeito determina é a qualidade na educação. Tá? Então, assim, nós abraçamos essa causa. E os indicadores de Rosário não são bons. Tá? É bom que se diga que desde 2024 Rosário vem só caindo a receita da educação. Isso. Por conta dessa desigualdade do ensino. A receita de Rosário ela vem caindo porque Rosário não consegue atender a equidade. Que o direito do aluno lá da zona rural, você que está aí agora na zona rural, pai, mãe e aluno, você tem o mesmo direito de ter uma educação de qualidade da mesma forma que os da zona urbana têm.
Então, é para isso que a gente vem lutando, é para isso que a gente vem planejando e reestruturando essa rede. Nós não temos intenção nenhuma de tirar ninguém dos seus locais. É tão tal que nós tivemos a preocupação, o cuidado até de ver os minutos que levaria nessa transição. Nós nos preocupamos de fazer uma rota, nós nos preocupamos de nos reunir com a infraestrutura para ver as condições das estradas, para melhorar o acesso, para modificar até o transporte que nós vamos oferecer para essas crianças, que será um transporte diferenciado, que os menorzinhos terão uma van para levá-los, climatizada, com a monitora dentro, e os maiorzinhos terão, até o horário será diferenciado. Os menorzinhos entrarão até 8 horas e os maiores 7h15 até 7h30 no máximo. Então, assim, gente, é tudo de forma planejada. Tá? E assim, são alunos, como já foi dito e reforçado, nós temos pais, nós temos mães que elas nunca visitaram as obras, Leonel, de como vai ficar a escola. Nós temos imagens, seria importante a gente mostrar. É da Escola Pirangi. A Escola Pirangi, que vai atender 7 comunidades, é uma escola padrão FNDE. É uma escola que tem uma infraestrutura boa e nosso prefeito, com toda a determinação que ele fez, e vai ampliar com mais 5 salas, como já foi dito, com a quadra poliesportiva, com laboratório de informática. Então, a educação, ela perpassa por muitos outros fatores. E outra coisa importante, gente, eu sei que tem um apego. Eu sei que tem um apego da escola, que você lá, que ajudou a levar a escola para lá. Tem uma história envolvida. Esse prédio não vai acabar. História não se destrói. E esse prédio, ele pode servir para outro fundamento. Ele pode servir como posto de saúde, ele pode servir como uma associação, ele pode... Então, tem N possibilidade de crescimento e desenvolvimento para essa comunidade. Mas o que nós estamos aqui discutindo é educação, é o futuro do seu filho que está lá. Será que o seu filho está sendo atendido da mesma forma, está tendo uma educação de qualidade da mesma forma que os da sede estão tendo, que os da zona urbana estão tendo? Vocês já verificaram como é que seu filho, você já passou o dia lá e viu como é que seu filho é atendido nessa escola? A função da escola, gente, é fazer com que os alunos aprendam, Leonel. E não está se cumprindo essa função na zona rural. Não é só para ir para uma sala coberta. Porque assim, não faz sentido eu só deixar aquele aluno naquela escola e não garantir que ele realmente aprenda. E não sou eu que estou dizendo, não é Dona Lúcia que está dizendo, são pesquisas, são o governo federal... As avaliações externas que mostram isso. É tão tal que nós estamos perdendo uma condicionalidade de receber um recurso que é o VAA. Rosário 2024 não recebeu, 2025 não recebeu e 2026 nós não vamos receber. Por quê? Porque nós não estamos atingindo a qualidade da educação de forma igual para todos. Tá? E a educação integral é uma educação que ela vê todos os aspectos de desenvolvimento do aluno. Não é só você aprender, é só a ler. Não, você tem que desenvolver habilidades intelectuais, habilidades culturais, e é para isso... Ser provocado a ter uma meta profissional. Profissional, instigado a você, até para você se formar e voltar para a sua comunidade de forma que você vai contribuir muito mais com a sua comunidade. Então, assim, os pais, e aí eu peço um apelo, né? Aqui que nos dê este voto de confiança, Leonel. Eu sei que é difícil porque vocês nunca viram isso em Rosário. É inédito, muita coisa aqui é inédita. Mas é porque negaram a você, pai, mãe e alunos, comunidade. Estamos atrasados. Nós estamos atrasados porque lá em 2015, Leonel, o PNE, o Plano Nacional de Educação, na sua meta 6, já previu isso. Escola de tempo integral. E nós tínhamos até 2025 para nós termos 50% dos alunos em escolas em tempo integral. E nós não tivemos, em 2025, assim que Jonas Magno assumiu,
ele colocou a primeira escola de tempo integral e também teve resistência. Isso. Porque os pais não conheciam, não sabiam. Existiu o processo de adaptação, o período de adaptação. E está lá o Vilma Coelho para quem quiser ver. O Vilma Coelho funcionando, quando é o horário de alimentação, eles se alimentam, na hora de dormir eles dormem. Toma o banho, tem o talquinho, tem o perfume. Então, é uma fofura então lá. assim, tem o carinho dos profissionais esses que foram qualificados durante o ano todo, que foi outra ação inédita do nosso prefeito. Formação, porque olha, Leonel, qualidade da educação não é só pagar bem, é proporcionar as condições necessárias para o profissional trabalhar, e perpassa também pela formação continuada, perpassa pela questão da reestruturação da rede, é uma engrenagem muito grande. É uma engrenagem. Então o professor que fica numa sala muito seriada, com 34 alunos de todas as idades e todas as etapas, será que esse professor vai conseguir desenvolver um bom trabalho? Então, é esse o questionamento. Eu sei que não é bom você sair ali da beira da sua casa, porque a escola nos povoados é muito ali, né? Eu sei que não é bom, mas nós temos que pensar no futuro dessas crianças. E nós não estamos aqui inventando a roda. Isso é uma realidade, é a lei. E nós precisamos cumprir a lei. Tá bom, Leonel? É isso. Assim, ó, existem pessoas com diversos conceitos em relação à escola. Querendo ou não, tem alguns pais que veem a escola só como um local de deixar os filhos. Exatamente. Querendo ou não. Me desculpe aí o que eu estou dizendo. Mas tem pais que veem a escola como um simples local para deixar os filhos. Em outras palavras, vou ser bem mais claro, se livrar dos filhos. Outros veem a escola como um ambiente que vai garantir o futuro de seu filho. Os pais que veem a escola como um ambiente para garantir o futuro dos filhos não estão achando ruim o filho ir de manhã para a escola e só voltar no final da tarde. Por quê? Porque esse espaço de tempo vai garantir que ele tenha o desejo por uma profissão, vai garantir que ele tenha um ensino de qualidade, vai garantir que ele tenha um professor que dê um ensino de qualidade. Com certeza. Porque isso é que é a escola de tempo integral. Quem não entende não pode falar sobre isso. Porque, como disse a nossa querida Requelina, é uma novidade, então acaba que é uma cirurgia, entre aspas, é uma cirurgia que está acontecendo hoje em Rosário, mas que logo logo vai estar fechada, sarada, e depois você vai ver que foi muito bom passar por um momento de dor, porque cirurgia dói, mas é para curar, é para trazer bons resultados, não é isso, Benilson? Bom, é isso mesmo, Leonel. E assim, tu falaste na tua fala que é a oposição ao governo, mas acho que não é a oposição ao governo, é a oposição ao povo. Oposição ao à educação. Desenvolvimento da educação. Porque esses mesmos que propagam que a gente quer acabar com a escola, eles querem que os filhos estudem medicina na universidade mais cara do Maranhão. Sim. Mas o filho do pobre também tem que ter essa mesma oportunidade. E o que a gente quer realmente acabar é com o analfabetismo. E é tanto que na gestão anterior eles não confiavam que o MEC tem o compromisso nacional com a alfabetização. Só um momentinho, enquanto o Benilson está falando aqui, nós estamos também mostrando aqui imagens, viu, da escola Celo Aquino, que é uma outra escola que também será de integral. tempo integral. Pois não. E só complementando, falam a gestão quer acabar com a escola. A gente quer acabar com o aluno que não sabe ler. É com o aluno que termina o segundo ano, sabe, que era para ler texto, e ele está lendo sílabas e olha lá. Eu ouvi falar de alunos que têm 10 anos e que não sabem uma letra. Então, eles confiaram tanto no resultado que eles tinham, que em 2024 o MEC instituiu o Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização. O município de Rosário nem se inscreveu, não foi feita nem inscrição, não é nem dizer que não ganhou nada, porque poderia ser bronze, poderia ser prata, poderia ser ouro. O município nem fez a inscrição. Agora, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, que o nosso prefeito João Las Magras nos coloca numa posição para a gente fazer um planejamento, para a gente melhorar, e ele nos dá todo o suporte, porque é importante destacar que essas escolas elas não têm uma estrutura muito boa. Eu falei que nós não tínhamos nenhum laboratório de informática, mas quantos refeitórios nós tínhamos nas escolas de Rosário? Saberíamos dizer? Não sei. Nenhum. Nenhum refeitório. Nenhum refeitório.
E a gente está vendo aqui a escola Siloaquino que Então, vai passar a ter exatamente. A escola Macau Siloaquino, já tem. o Macau, todas as escolas que vão ser em tempo integral, elas vão Tem que ter. ter O um Macau tempo já integral. tem. Então, por exemplo, a escola lá do Pirangi, vai perguntar o que a escola do Pirangi vai oferecer diferente do que a escola que o meu filho já está estudando lá na comunidade. Primeiro, ele não vai o menino de 2 anos não vai estudar com o menino de 10 anos, gente. Não vai. Lá na escola, o menino vai aprender inglês, vai aprender robótica, vai aprender informática, vai ter um espaço para prática de esportes. Hoje as nossas escolas, sabe quantas quadras as nossas escolas a gente encontrou no município de Rosário? 2. E agora nós vamos dobrar isso em 1 ano. Porque a escola Brilho do Sol vai ter uma quadra. A escola do Pirangi vai ter uma quadra. Que nós já vimos aí também nessa A escola imagem. lá do Siloaquino Do Siló será reformada porque ela estava abandonada. Isso. Então, é dar a infraestrutura, é dar as condições. Então, refeitório, sala de robótica, sala de informática, quadra com vestuário, refeitório. Então, isso assusta realmente. Porque durante tantos anos foi retirado, foi sonegado isso da população. E a gente... Que a mesmice é uma zona de conforto. Que é pra uma zona de muita conforto. gente, E aqueles que às vezes não tiveram projeto de governo, tiveram um projeto de poder, eles se assustam quando alguém chega em tão pouco tempo e entrega o que eles não conseguiram entregar em 4 anos. Isso preocupa. Porque às vezes a gente só quer pra gente, não, a gente quer pro povo. A gente quer deixar a educação de Rosário em um patamar que ela ainda não chegou. A tecnologia, às vezes, eu vou até brincar aqui um pouco, às vezes a tecnologia é chamada de bicho. Gente, que bicho é esse, hein? Exatamente. Não é assim? Exatamente. Gente, que bicho é esse que ninguém sabe mexer? Diga, rapaz, como é que mexe com isso aqui? A mesma coisa que está acontecendo hoje aqui na nossa cidade. E- As escolas de tempo integral estão sendo como um bicho para algumas pessoas. É porque assim, às vezes o pai, ele tem um medo que o filho dele tá adaptado a 11, 15, 11 e meia sair da escola. E brincar a E tarde brincar. inteira, E aí o tal. pai se preocupa, e é uma preocupação natural, né? Como é que meu filho vai se adaptar ficando o dia todo na escola? Primeiro, que a gente não ia colocar os filhos de ninguém numa escola que não tivesse estrutura para isso. Isso. Primeiro ponto. Até porque aumenta mais a responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade Com nossa certeza. A criança triplica. E podia os ter. custos também. E a gente tem um outro aspecto, que o aluno da educação em tempo integral, ele tem um período de adaptação. Então ele vai ter um período que ele vai se adaptar. Então não é necessariamente no primeiro dia de aula ele vai ficar o dia todo na escola. Ele tem esse período de adaptação, porque a gente sabe que isso aí é uma construção. Como já foi falado por Dona Lúcia e Dona Requelina, lá no Vimacoia foi isso. As crianças nas primeiras semanas, quando dava meio-dia, começavam a chorar, porque já tinha aquela rotina. Sim. Mas na educação integral, os alunos vão ter uma nova rotina. Essa rotina vai ser construída. Os pais, eles vão estar acompanhando a rotina do filho. Para quê? Para que eles tenham essa segurança. Então, a escola em tempo integral, ela vai ter todo esse aspecto. Primeiro, não foi colocada aleatoriamente. Tá? Não foi colocada aleatoriamente. Alguém deitou, dormiu, aí E pensou, quando não. acordou... Não, rapaz, é mesmo. Exatamente. Então, foi pensado. A gente pensou em quais locais a gente poderia fazer, qual foi o planejamento, porque a gente sabe, há um custo grande. Reformar essas escolas, fazer quadras, fazer laboratórios de robótica, laboratório de informática, a quantidade de profissionais vai ter que aumentar. Porque, por exemplo, você vai ter que ter os monitores, além dos professores, você vai ter que ter os monitores. Pessoas para acompanhar. Quem vai acompanhar o meu filho na hora que ele for almoçar? Vai ter alguém acompanhando? Vai ter alguém acompanhando. Isso. Então, às vezes, a gente tem essas preocupações que são normais, são naturais, mas a gente entende que isso vai ser superado com o processo, tá? E a gente tem a gente teve o planejamento, a gente fez os estudos necessários e a gente vai garantir a qualidade da educação. Aos poucos a gente vai mudar essa realidade. Então, quer dizer que Rosário, este ano de 2026, ela terá garantia de 7 escolas de tempo integral. Sim. Mas em 2022, 2023, não eram 34, senhor? Aí Que anunciaram? o que acontece? Como Assim, é que é isso aí? Baixou, foi de 34 para 7? Na verdade, a escola, o município de Rosário nunca teve nenhuma escola em tempo integral, tá? Tinha um faz de conta. Mas a gestão passada não ganhou quase 8 milhões por questão de ter escola de tempo integral? Como é que é isso aí, Olha, senhor? assim, se receberam, eu não posso dizer o que foi feito com esse dinheiro, Ah, tá. porque não foi feito nenhuma escola em tempo integral. O município de Rosário e vários outros municípios, eles vêm recebendo incentivo do governo federal para fazer as escolas em tempo integral, para garantir a meta do plano
mas não foi garantido. Então, a gente tem, por exemplo, a gente chega, o Macau, ela, em tese, era para receber uma reforma para ser em tempo integral. Pintaram a escola apenas. Aí foi feito um refeitório na gestão Jonas Magno. Tem um refeitório. Agora tem. Agora tem um refeitório. Então, assim, a escola, se o município tinha 30 não sei quantas escolas, mas veio fiscalização do TCE e constatou-se que não era verdadeiro isso. Quer dizer que era mentira, era? E o município... Não tinha nenhuma escola. Tanto que o município teve que fazer um termo de ajuste de gestão. Um TAG. Então, se tivesse tudo certinho, não precisava do termo de ajustamento. Então, quer dizer que o município foi enganado. Para o TCE, informaram que tinha 34, mas me parece que era 34 escolas de tempo integral, e se fez mídia com isso e tudo, e na verdade não eram de tempo integral. Eles usavam a tese de atividades complementares para dizer que era isso. de tempo As integral. atividades complementares, elas são os alunos em tempo integral, não a escola, tá? Só que, assim, eram as atividades complementares. Você só me dizer quantos centros de atividade complementar a gestão Jonas Magno no dia 1º de janeiro de 2025 encontrou? Quantos centros de atividades complementares? Diga aí para mim, cheiroso. Nenhum. Nós não tínhamos nenhum centro de atividade complementar. E nós, até o início do ano de 2026, nós vamos inaugurar 2 centros de atividade complementar. Que é o Centro de Atividade Complementar de Informática, que vai atender mais de 1.000 alunos. O outro centro de atividade complementar que vai ter balé, que vai ter artes marciais, que vai ter jogos de tabuleiro. Arte e pintura. Pintura. Então... Ou seja, a gente tinha as atividades complementares, mas em quais condições essas atividades complementares estavam funcionando se não tinha um único centro de atividade complementar no município de Rosário? É complicado, né? Agora, dona Lúcia, falando também sobre escola de tempo integral, tem outro detalhe, além de vencer essa questão do multisseriado e tal, cada faixa etária na sua turma, certinho. Existe um item também que pouca gente lembra ou trata sobre esse assunto, que é a segurança alimentar. Nós sabemos que hoje muitas famílias de baixa renda, às vezes o filho vai para a escola sem nem tomar café. Sim. Nem tomar café. Outros, o único lugar que eles almoçam é na escola. Os pais já ficam pensando, quando chega o final de semana, que não tem aula dia de sábado e nem dia de domingo. Ou então quando chega um feriado, porque ele tem que dar conta naquele dia do café, do almoço, do lanche para o filho. E aí as escolas de tempo integral vão garantir para esses alunos quantas refeições diárias? São 4? São 4. 4. As escolas de tempo integral vão fornecer para as crianças 4 refeições. Quando ele chega, tem o café, né? Depois tem o lanche, o almoço e no final da tarde tem a sopa. Olha aí. Então, esse item aqui é fundamental. Talvez alguém diga assim, quer dizer, Leonel, está dizendo que o meu filho passa fome? Talvez o teu não passe. O seu que está me assistindo aí talvez não passe fome mesmo não. Graças a Deus por isso. Que você consegue dar café para ele, consegue dar almoço, consegue dar lanche. Mas tem famílias que amanheceram hoje o dia, já estamos de férias, não é isso? Nós temos nas escolas, os professores, os gestores nos relatam de crianças que chegam e dizem, tia, hoje eu não estou comendo nada, acordei sem comer nada. E aí as meninas, as merendeiras, preparam um cuscuz, alguma coisa, um ovo, para dar para eles, para poder eles entrarem na sala de aula. Para começar a isso nas salas normais, né, nas escolas sem ser integral. Então isso é uma realidade, a gente sabe que o nosso povo tem muitas pessoas muito carentes mesmo, que não têm condições de dar o lanche, o café da manhã antes da criança ir para a escola. Ficam esperando o lanche. Por isso, o governo Jonas Magno primou, né, no cardápio, a nossa nutricionista fez toda uma alimentação balanceada e nós vamos ter, cada semana é um cardápio diferente durante o mês. Nós não teremos mais repetição do lanche semanalmente. Então nós estamos inovando e com certeza eles esperam um dia que seja um arroz de frango, que seja um macarrão com carne moída e assim por diante. Então assim,
nós estamos primando pelos nossos lanches, e não é um lanche, é um almoço para muitos, porque os que comem lá na escola, muitos chegam em casa e eles não têm realmente o que comer. Então, para nós, o governo Jonas Magno está primando por isso. Você, Benito, você vai falar alguma coisa? Só para a gente ter uma ideia, a gente teve alunos que faltaram às aulas porque a mãe não tinha condições de comprar um sabão para lavar a farda. Isso é muito triste. E é a realidade. A gente teve reunião, e aí uma reunião foi muito importante. Uma mãe falou que ela teve que largar o serviço, porque o que ela gastava para alguém ficar com a filha dela era o que ela ganhava no serviço. Ela estava muito feliz porque a filha dela estudava na escola em tempo integral e ela iria poder trabalhar. E às vezes a gente acha que essa às vezes não é, obviamente não é a realidade de todo mundo, mas tem muita gente precisando disso, não é? Então, além da parte da aprendizagem, além da parte do desenvolvimento, tem essa parte social, esse pensamento, né, de você, às vezes tem aquela mãe que tem a dificuldade às vezes de comprar a fralda para a criança, para o bebê, e lá na escola a criança vai ter durante todo o dia. Então é todo um contexto. A gente pensa, obviamente, a nossa prioridade é o desenvolvimento cognitivo, é a aprendizagem dos alunos, mas esses outros aspectos, eles são fundamentais, que vai para o lado humano, para o lado social. A escola um abrigo social. Exatamente. E a gente quer garantir todos esses aspectos, porque a gente sabe, um aluno que não é bem alimentado, ele não vai ter uma aprendizagem de qualidade. Não vai ter uma aprendizagem de qualidade. Um aluno que talvez... Imagina o pensamento do aluno ao faltar à escola porque a mãe não pôde comprar o sabão. Será que esse aluno vai se sentir capaz de progredir nos estudos com tanta dificuldade? Então são reflexões que às vezes a gente tem que pensar. Às vezes a gente pensa só no nosso e a gente esquece que a gente está todo num contexto. Tá? E às vezes é muito cômodo a gente na Secretaria de Educação, a gente receber do jeito que está e deixar tudo do mesmo jeito. É muito cômodo, é muito cômodo porque a gente não teria nenhum estresse. A gente não precisaria fazer as reuniões como eu, Dona Lúcia, Dona Requerina, fomos em todas as comunidades praticamente que a gente fez algum tipo de mudança, foi na comunidade, conversou, ouviu as pessoas, a gente ouvia as resistências, tentava convencer, mas a gente entende todo o contexto. E às vezes é isso, às vezes em gestões passadas não foi feito por isso, pelo comodismo, porque é muito mais fácil você deixar. E o medo de lidar com essas O medo de lidar. Novo. Só que quando você se coloca em certas posições, você tem um propósito. O propósito é o quê? É mudar, melhorar a vida do povo. Porque é para isso que se elege um prefeito. E é para isso que o nosso prefeito Jonas Magno está caminhando, está trabalhando. É para mudar a realidade de Rosário. É para melhorar as condições de vida do povo. Por quê? Porque eles merecem, porque eles confiaram nele. E ele, quando ele coloca a equipe dele para fazer esse trabalho, dando a confiança, dando o suporte, garantindo que ele vai dar as entregas necessárias para a gente executar o nosso trabalho, a gente fica muito feliz. Porque a gente vê a esperança. A gente vê a esperança que as coisas vão mudar. Vai ser um pouco devagar, vai ser. E eu peço até paciência pro povo, porque é tanta coisa para mudar que a gente mexe aqui, resolve um problema. Quase não percebe. E às vezes as pessoas não percebem por quê, porque é tanto problema. É muito problema, mas nós vamos dar conta. Se Deus quiser, fé em Deus que a gente vai conseguir. O Jorge Reis dizendo aqui: então o ensino não está dando certo porque os alunos não estão aprendendo a ler? O que falar sobre isso, professora? Na verdade, nós não podemos generalizar, mas o que os resultados, né, as provas de avaliações, e que não é o município de Rosário só que faz isoladamente, é o governo federal, é o governo estadual e nós também monitoramos a nossa qualidade do ensino. Nossa avaliação. Nós temos a nossa avaliação, mas para além da nossa, existe a do estado e existe a do governo federal. E nessas avaliações, os índices não são bons de aprendizagens. E é por isso que a gente está sendo convocado pela responsabilidade para a gente fazer essas mudanças necessárias. E aí, Leonel, eu chamo a atenção aqui ao pai e à mãe, né, de alunos da nossa rede, que observe se a sua necessidade é igual à necessidade de outra família. Porque o que a gente vê é que existe aquela turma, e não estou aqui generalizando, do quanto pior, melhor. E nós temos que ter a sensibilidade de perceber, será que
o que o fulano aqui da frente, o meu vizinho, quer, é o mesmo que eu quero para a minha família, para os meus filhos? Será que o interesse dele não querer a educação em tempo integral é a mesma coisa que eu também não quero? É o mesmo motivo? É a mesma razão? É a mesma razão? Então a gente tem que... A nossa referência é a nossa família, é a nossa realidade. A minha realidade eu preciso trabalhar, eu preciso que meu filho se desenvolva, eu preciso, né? Eu acredito na educação como pilar de uma sociedade. Né? Será que é a mesma coisa que o meu vizinho quer e acredita? Infelizmente, às vezes, a falta de educação é uma cultura. Exatamente. E o que é que não estudou? E o que é que essa falta de cultura de educação leva, Leonel? A gente sabe. A subserviência, não é? Leva a alienação. Não é verdade? Então, o que nós estamos pretendendo, o que o nosso prefeito determinou é que nós façamos essa reconstrução da educação. Isso. E tem um programa. Né? E nós temos... Mais reconstrução, mais educação. Mais educação, mais reconstrução. Nós estamos premiando, pela primeira vez em Rosário, o prefeito está premiando os melhores alunos nos resultados das avaliações. Levando a melhor turma em resultados para o Valparaíso, para assistir ao cinema, premiando com iPhone. Era só filho de Rio que podia ter. Sim. E os professores também estão sendo também né, reconhecidos. Vão ter agora serão reconhecidos e receberão sua premiação. Exatamente. Então, assim, no final desse programa, desse projeto que está sendo desenvolvido nas escolas, o melhor aluno ganhará um intercâmbio para ter uma experiência internacional. Muito bem. Entendeu? Tudo isso, gente, é incentivo para que o nosso aluno de Rosário se desenvolva, cresça. Tá? E passe dos muros da escola, dos muros da sua casa e ganhe o mundo. Porque, na verdade, o limite... E sabe também que uma coisa que vai acontecer, essas escolas da zona rural, essa escola da Santa Fé, ela vai passar a ser avaliada. Então, ela pode muito bem de lá sair uma turma... Os prêmios, né? Premiada, ou o aluno que vai ganhar o iPhone, porque nas escolas pequenininhas nem concorriam. Não davam direito ao aluno concorrer. Aí daqui a pouco, sabe o que é que vai acontecer? É o ciúme. Meu filho que estuda só de manhã está concorrendo com o aluno que estuda o dia inteiro. Pois é. Aos poucos vai ter essa demanda, né? Ou seja, aos poucos, quem tem um filho que estuda só um turno, que gostaria de ter o filho em uma escola de tempo integral, enquanto alguns não estão querendo uma escola dessa, vai dizer, rapaz, o meu filho está em desvantagem. É verdade. O que hoje para alguns é desvantagem ter uma escola de tempo integral, porque vai deixar que seu filho saia do povoado para ir para outro, para ter um ensino de qualidade. Aí é que eu entro naquilo que o Jorge Reis falou aqui agora há pouco, Jorge. Jorge, realmente nós ainda temos alunos que não sabem ler. Sim. Sabe por quê, Jorge? Porque eles estavam na mesma turma que outro, já estava bem avançado que ele. Exatamente. Aí o professor tinha que se virar para tentar dar um ensino uniforme, e não é assim que funciona. Ou seja, cada faixa etária estando na sua turma exclusiva facilita o aprendizado, inclusive uma leitura precoce. Tem aluno que tem leitura precoce porque ele tem um ensino de qualidade. Quando eu digo precoce, não é que é fora da faixa etária dele, mas ele não fica tão atrasado como alguns alunos estão hoje em Rosário, porque estudam em turmas misturadas de faixa etária. Então, Jorge, infelizmente, o reflexo hoje é olhando para o passado. Os resultados de hoje foram plantados lá no passado. Hoje colhemos alunos que não sabem ler, que não sabem escrever, que não tem avanço no desenvolvimento cognitivo, porque exatamente nós tínhamos essas turmas que não favoreciam o aprendizado. Aí o Jorge diz mais aqui, ó, não tem que ter escolas bonitas, e sim um bom aprendizado. E aí, dona Lúcia, o que falar sobre isso? Olha, isso
É uma realidade isso, né? Muitas vezes a gente precisa, por isso é que nós da gestão Jonas Magno primamos o ano de 2025 por formação, porque a gente precisa fazer com que o professor se recicle o tempo inteiro, e a gente sabe que os nossos professores, eles são acarretados de trabalho nos 3 turnos, e se eles não pararem um pouquinho para se qualificar, para se reciclar, isso nós não vamos ter uma educação de qualidade. E uma escola, muitas vezes, muito arrumada, não vem refletir numa educação. E aí, vai depender o dos certo é fazer o professores. casamento, né? Tem Escola bonita que ter uma aprendizado. E o que nós Exatamente. queremos é exatamente. Tem que ser, na verdade, o que nós queremos é fazer com que a escola cumpra o seu papel. O papel da escola é fazer com que os alunos aprendam e da melhor forma, com toda a infraestrutura necessária, tá? E que passa por tudo que a gente falou aqui. Seu Jorge, o senhor está certo. Escola bonita não dá resultado. Exatamente. Mas é um conjunto. São vários fatores que contribuem. Inclusive a infraestrutura, a qualificação, o profissional competente, a questão do transporte, enfim. A merenda de qualidade. A família dentro da escola. A família. E, acima de tudo, a família em parceria com essa escola. É isso que se faz uma educação de qualidade, viu, Leonel? Muito bem. Benilson, pois não, só. Só para responder ao Jorge, assim, Jorge, a gente às vezes confunde escola bonita com escola equipada. São coisas distintas. Eu acho que quando você tem uma escola equipada, as condições do trabalho do professor são muito mais favoráveis, né? Às vezes a gente remete a situação tipo, na minha época eu não tinha nem ar-condicionado. E eu aprendia. Mas assim, as coisas mudam. E é uma coisa que eu sempre falo, as dificuldades que às vezes a gente teve para aprender não podem ser as mesmas dificuldades que às vezes nossos filhos, nossos netos precisam ter. Eles não precisam ter as mesmas dificuldades, eles precisam ter condições melhores, até porque o desenvolvimento ele tem que ser integral. Às vezes a gente preza por uma questão de o aluno aprendeu a ler, que é algo fundamental para qualquer desenvolvimento. Mas também tem as outras habilidades. Como a gente falou hoje, tem a BNCC digital que cobra a inclusão digital dos alunos. Então, são competências e habilidades que elas só vão poder ser desenvolvidas integralmente se este aluno, e o professor, principalmente, tem as condições. Porque às vezes a gente coloca os professores em situações desumanas de trabalho e a gente quer que aquele professor dê o resultado, só que não é assim. Então, cada um tem o seu papel. É o papel de entregar uma infraestrutura de qualidade, é um papel de dar condições de preparo para os professores, porque, graças a Deus, Rosário tem uma classe de professores muito boa. A gente tem professores doutores, professores mestres, e os professores são muito competentes. Só que, assim, a gente tem que também entregar. Enquanto gestão, entregar, não é deixar só lá para o professor, tu tem uma sala, tu tem o quadro, tu tem o pincel, então tu tem que fazer esse aluno aprender. Não é isso, não é só isso. Então, às vezes, a gente tem essa percepção, que se tiver a cadeira para o aluno sentar, o quadro e o pincel para o professor dar aula, tá tudo certo. Mas não é isso. Não é só isso. Tem que ir além. Até porque cada criança ela aprende de uma maneira diferente. Isso. Tem crianças que realmente, nesse ambiente, e o professor só falando e escrevendo ali, ele consegue aprender. Mas a gente tem que ter o algo a mais. E é esse algo a mais que a gente precisa entregar. E que nós vamos entregar. Muito bem. Aproveitando que você está com o microfone, suas considerações. Assim, eu só querendo agradecer a oportunidade da gente estar aqui no programa, Leonel, para explicar para o povo. E a Secretaria hoje de Educação, ela é muito aberta ao diálogo. Então a gente está sempre ali, a gente funciona das 8 às 12, das 14 às 18 horas, e a gente recebe os pais, a gente recebe os professores. E eu quero dizer para eles que qualquer dúvida que vocês tiverem a esse respeito, eu estou com dúvida de colocar meu filho em tempo integral, eu tenho receio disso, eu tenho receio daquilo, nos procurem. Porque nós vamos estar lá para atender vocês. Nós estamos lá para servir a população de Rosário. Então, meu muito obrigado. E qualquer dúvida, nos procurem que a gente vai estar sempre disponível. Eu, a professora Lúcia, a professora Requelina, os demais coordenadores. Mandar um abraço aqui para a minha equipe de coordenadores, a equipe de formadores que fazem um grande trabalho na nossa secretaria. E todos os demais técnicos de avaliação, que assim nos dão uma força muito grande para a gente garantir que a gente vai evoluir durante esses próximos anos, se Deus quiser.
Muito bem. E para as considerações da professora Raquelina, eu vou ler um comentário antes aqui do nosso telespectador. Olá. A questão de muitas mães e pais não é a escola em si, mas sim a questão de alguns professores, principalmente nas creches, onde muitas professoras já querem que as crianças de 2 e 3 anos já sejam totalmente independentes. Eu, por exemplo, no caso da pessoa aqui dizendo, não vou dizer aqui o nome, já passei por uma situação onde a professora cobrou independência do meu filho, que estava iniciando os estudos. Hoje em dia, há muitas que só atuam pelo dinheiro e não por gostar do que fazem. Aí ele deu aqui exemplo de uma escola dessa, que eu não vou dizer aqui também o nome, né, para não comprometer todo o quadro funcional, né? Acho que o maior medo de muitos pais está sendo esse, principalmente das mães atípicas, onde seus filhos precisam de um cuidado e atenção mais que os demais. Não adianta mudar as escolas e não treinar alguns dos professores, a nossa professora já falou sobre isso, que é a capacitação, para terem paciência com as crianças, principalmente das creches 1 e 2. Suas considerações finais depois de um comentário forte como esse. É forte, mas é pertinente. E assim, o que a gente espera, né, que nós nos propomos é fazer exatamente essas formações. É o que nós viemos, né, e temos feito no município. É capacitar, tá, toda a nossa equipe de profissionais para desenvolver um bom trabalho. E essa mãe, qualquer mãe, eu digo aqui, eu estou falando para todas as mães, que se sentir com alguma dúvida, como o professor Benilson disse, alguma necessidade individual, específica do seu filho, que nos procure, que nós estamos atentamente, prontamente para atender. E dizer que, mais uma vez, pedir um voto de confiança, que nós sabemos, pais, que vocês foram negado a vocês o direito de muito tempo não ter uma educação de qualidade. E por isso que vocês estão com medo, com dúvidas, mas a gente espera que vocês acreditem, dê um voto de confiança nessa equipe e na gestão do prefeito Jonas Magno, que nós vamos mostrar como realmente colocar os alunos nos pódios da vida, viu, Leonel? Verdade. Com fé em Deus nós vamos conseguir. Esse é o nosso objetivo, é fazer com que esses meninos subam nos pódios, vários pódios da vida. E que eles voem alto, né? E que mostrem resultado e orgulhem. Superem os foguetes, né? E orgulhem seus pais, suas famílias, seus amigos, enfim. É isso que a gente espera, mostrar resultado. E tem, assim, agradecer, Leonel, pela oportunidade, tá? E nos colocamos aqui à disposição sempre que possível, que tiver alguma dúvida, estaremos aqui. Muito tá bem. Bom? Muito Senhora obrigada. Lúcia, pois não, eu é que agradeço. Senhora Lúcia, suas considerações? Bom, estamos muito felizes por estarmos aqui conversando com a sociedade rosariense e colocando, pontuando, né? Que a gente não corta o microfone, graças a Deus. Pontuando o nosso planejamento. Eu acho que mais do que nunca a gente tem mostrado na Secretaria de Educação e o prefeito Jonas Magno, com toda a sua expertise, de fazer um rosário diferente, fazer um rosário que as pessoas cheguem em nossa cidade e percebam, aqui tem um prefeito. Não tem realização maior do que essa. E nós, lá na Secretaria de Educação, e eu também aproveito a oportunidade para parabenizar toda aquela equipe. Nós temos realmente uma equipe muito boa, não só a Secretaria de Educação, sede da Secretaria, mas nas escolas, os nossos gestores, os nossos professores, a dedicação dos nossos porteiros, dos nossos vigias, das nossas merendeiras, né? Então, a todos que compõem a Secretaria de Educação, muito obrigado por vocês estarem do outro lado, tentando realizar um trabalho digno e que a gente possa, enquanto secretaria, no final de 2026, mostrar que nós conseguimos melhorar os nossos índices, que as nossas avaliações foram muito melhores do que em 2025 e que a gente realmente possa dizer, estamos no caminho certo. E que dizer que a todos vocês que o que é para ser feito, nós estamos tentando fazer, tá? Da melhor forma possível,
com todo o apoio do nosso prefeito Jonas Magno, que não mede esforços para tentar se doar para o povo de Rosário, e a gente sabe que ele tem feito isso, né? Quando ele faz uma infraestrutura, né? Quando ele melhora uma infraestrutura, quando ele melhora o acesso de uma comunidade distante, como ele tem melhorado. Quando ele ousa em projetos como a do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando ele ousa em projetos como o do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, nós queremos dizer que realmente nós iremos continuar inovando, até porque o nosso lema é transformar para avançar, não é? Reconstruir para avançar. E é transformando, eu quero dizer que é transformando que a gente vai reconstruir e vamos avançar no nosso governo. Muito obrigada. Muito bem, então eu também quero agradecer por vocês terem atendido a gente. A TV Moderna também está de portas abertas para recebê-los quando quiserem, quando puderem, e dizer que a gente tem essa missão de informar, de trazer a realidade para a população e, claro, que ajudar nessa cirurgia que é preciso ser feita para que realmente tenha uma cura educacional no município de Rosário. Então, a TV Moderna agradece a atenção de todos vocês que acompanharam essa entrevista muito importante, salutar, para que a população realmente possa perder esse medo, esse receio, né? A timidez ainda, será que isso vai dar certo? Como disse a professora Requelina, vale a pena dar um voto de confiança, né? Para que essa equipe consiga realmente implantar aquilo que é a garantia do futuro profissional, estudantil, educacional do município de Rosário.